Fala pessoal, sejam bem-vindos, canal Nação Brasil no ar, começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. Sem medo de ser preso, Marcel revela o que vai dizer na Paulista sobre ministros do STF. Veja o vídeo. Deputado Marcel, uma honra ter o senhor conosco aqui. O senhor é um grande protagonista do PL do abuso de autoridade. E o senhor também é um grande protagonista que fala nominalmente o nome do ministro Alexandre de Moraes em praticamente todo o discurso, quando o senhor usa a tribuna, ou discurso no meio da multidão em alguma outra manifestação, ou até mesmo em eventos fechados e tudo mais. O senhor é uma pessoa que, de fato, carregou na oposição essa característica de nominar o ministro Alexandre de Moraes. E eu friso nessa nominação do ministro Alexandre de Moraes porque a gente vive hoje um medo que permeia toda a nação, e a gente vê políticos que não o nominam, justamente em razão do medo das represárias, em razão do medo até mesmo de ser preso, perder o mandato, como a gente já viu alguns outros parlamentares. A pergunta que eu falo é, essa coragem de nominá-lo, ou essa determinação de fazer com que as pessoas saibam quem é o grande causador do que a gente vive hoje, que é o vilipêndio do Estado Democrático do direito hoje, da onde vem essa coragem? E o senhor também, como outros parlamentares, não tem medo de ser preso? Vamos lá. Em primeiro lugar, Sati, agora estou vendo o Adriles também na tela. Bom dia, Adriles. Tinha te saudado antes, mas não tinha te visto na tela. Em primeiro lugar, eu acabei de ver uma matéria, se eu não estou enganado, no Globo, dizendo que um ministro do Supremo Tribunal Federal reservadamente teria dito ao jornalista que se Bolsonaro dissesse um ai do Supremo, seria preso na hora. Isso já é um instrumento de intimidação. É uma forma de tentar calar. E este é o grande objetivo. É claro que todos têm o direito de ter medo. O medo, na verdade, é o que nos faz ter também a coragem de enfrentar a situação. Se nós não tivéssemos medo, não tivéssemos preocupação com os rumos do nosso país, estava tudo bem. Estava tudo bem. A gente não estava nem fazendo esse programa. O medo é natural. O medo, ele faz parte do ser humano. Ele só não pode nos paralisar. Porque se ele nos paralisar, nós estamos dando a vitória ao inimigo, ao adversário, ao oponente, aquele que faz as coisas diferentemente daquilo que diz a lei e diz a Constituição. Então, quando um ministro do Supremo Tribunal Federal faz chegar esse tipo de declaração, covarde inclusive, porque é anônima, eles que não poderiam sequer se manifestar fora dos autos, vivem falando sobre tudo o que querem. Mas neste caso, covardemente, o ministro do Supremo Tribunal Federal, que disse isso ao jornalista, preferiu se esconder, dar o tapa e esconder a mão. Eu respondo, é por causa desse tipo de manifestação abusiva que eu vou falar na Paulista sobre os abusos do Supremo Tribunal Federal. Porque eles também têm medo, e eles têm medo justamente disso. Eles têm medo justamente que fique mais claro ainda, para um espectro mais amplo da população, porque nós já estamos vendo as pesquisas de opinião demonstrando que há uma tendência muito grande da população, em geral, não apenas aqueles que são de direita, de chamar o regime hoje instalado no Brasil de ditadura do judiciário. É justamente esse medo que eles têm de povo na rua, pacificamente, dizendo para o mundo todo, não só para os concidadãos brasileiros, que o que nós vivemos é uma ditadura judiciária que faz com que eles, covardemente, tentem nos intimidar. Eu não tenho dúvidas, viu, Marcos, Adriles, eu não tenho dúvida de que eu estou na mira. E cada vez que eu participo de um evento como esse agora na Paulista, e tantos outros participarão, aumenta o tamanho do alvo na minha testa. Mas eu fui eleito para representar os meus eleitores que têm, não só eles, mas outros que não votaram em mim, Brasil afora, me apoiado nisso. E como disse o Nicolas há pouco, tem pedido para que eu não desista, para que eu continue, porque senão
o brasileiro como um todo perde esperança. Então, resumindo a resposta aqui, eu faço questão de nomear os ditadores hoje no Brasil, o consórcio PT-STF, em particular Lula e Alexandre de Moraes, mas eu também quero lembrar que o STF não tem só um ministro, não. Eu falei na tribuna esses dias. Há outros 10 ministros do Supremo Tribunal Federal rigorosamente calados sobre essa situação. Eu quero saber onde estão os outros 10 ministros do STF. Até na Prússia antiga, o cidadão comum de Sanssouci, quando o Frederico II queria construir um castelo e se apropriar da sua área de terra, disse: ainda há juízes em Berlim. Vossa Excelência não fará isso, Vossa Alteza não fará isso com a minha propriedade. E em Brasília, ainda há ministros do Supremo Tribunal Federal? Ou só tem um que descumpre a Constituição, rasga a lei, e os outros 10, eu repito, 10 outros ministros, nada têm a dizer a respeito disso? Então, eu acho importantíssimo nomear, sim, o ministro Alexandre de Moraes, mas também lembrar que há outros 10. E se um deles apenas, tivesse, eu não vou dizer a coragem, porque não é necessário coragem para defender o correto, a decência de ir a público e dizer o que o ministro Alexandre de Moraes está fazendo é contra a lei, é contra a Constituição, esses abusos têm de parar. Se apenas um ministro do STF dissesse isso, eu tenho certeza que o ministro Alexandre de Moraes teria de parar com essa sua escalada autoritária. Mas até o momento, não vi mais nenhum outro ministro se manifestar a esse respeito. Só para Adriles. Desculpe a verve, mas é que nos últimos dias é isso, Satie, é isso que tem me chamado mais atenção. Nós temos outros 10 ministros do STF, se virou um corpo político, quer dizer que todos estão de acordo com o descumprimento da Constituição? Malafaia também reage à notícia sobre STF e ato de Bolsonaro. Nada vai nos intimidar. Pastor se manifestou após texto do colunista Lauro Jardim, do jornal O Globo. E isso incomoda. O senhor não tem medo de ser preso? Por ser organizador, financiador dessa manifestação? Não, porque não é uma manifestação ilegal. Artigo 5º, inciso 16º. Mas a gente tem visto, em determinados momentos, a Constituição, as leis serem contraditadas. Mas até para ele contraditar as leis, ele está dentro de um inquérito que não tem nada a ver uma manifestação dessa. O artigo 5º, inciso 16º da Constituição diz que é livre manifestações pacíficas. Uma marca nossa é manifestação pacífica. O presidente até pediu para não levar a faixa. Xingando alguém. Para não atacar ninguém. Isso aí, é isso aí. Então, eu não tenho medo de ser preso, nunca. Porque se eu tivesse medo de ser preso, eu não falaria o que já falei de Alexandre de Moraes. Eu não falaria. Não tenho medo, não. Eu tenho um texto da Bíblia comigo, que é Hebreus 13:6. Ousemos com confiança dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Então, eu não tenho medo. Se eu tivesse medo, boquinha calada, escondido, sem falar nada. Esse aí não, eu tenho outros defeitos, esse eu não tenho. Perfeito. O senhor já viajou para Israel várias vezes, fazia caravanas, tem uma relação próxima com aquela nação. Como é que o senhor enxerga essa recente declaração do presidente Lula a respeito de Israel? O maior erro que um estadista pode cometer, e de cara, nunca vimos um estadista no mundo comparar o Holocausto, que é uma mancha na história da civilização humana, mais de 6 milhões de judeus massacrados, terrivelmente inocentes, você comparar isso com qualquer outro movimento. Então, Lula, querendo fazer graça para o mundo islâmico, cometeu uma gafe e, pela primeira vez, um presidente é persona não grata num outro país. Israel sempre foi amigo do Brasil, o Brasil de Israel. Então, isso é uma vergonha. Eu disse num vídeo, que está aí para quem quiser ver, para o cara falar o que Lula falou, são essas as opções. Ou é cretino, ou tem problema mental, eu não posso, ou é falta de caráter, ou as três coisas juntas. Isso é uma vergonha. Isso envergonha o Brasil achincalhado no mundo. Isso é uma vergonha internacional para o Brasil, que nenhum outro presidente na nossa história jamais promoveu.
vergonha absoluta. E tem dado. O maior tiro não é nem no pé, na cabeça que Lula podia cometer em relação ao povo cristão. Ele não entende de nossos princípios, que está lá na Bíblia que nós cremos. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. É uma sentença da Bíblia dada ao pai da fé e o pai da nação de Israel, Abraão, em Gênesis 12. Então, no inconsciente coletivo dos evangélicos, nós sabemos que esse caminho de amaldiçoar, de mentir, caluniar, difamar uma nação como essa, ele está buscando para si problemas. Então, foi o maior erro político e diplomático de Lula da sua história política. Não é de agora, não. É esse que ele cometeu. Acha que um pedido de impeachment que os parlamentares impetraram prospera? Olha, para isso você tem que ter maioria. Tem que ter maioria. Mas é político. A ação é política. É para confrontar, para questionar, sabe? Porque para prosperar um negócio desse tem que ter uma maioria, tem que ter mais fatos terrivelmente relevantes. Isso é relevante, mas você tem que ter mais coisas para botar numa balança para pedir um impeachment e ele conseguir prosperar. Então, é uma marca. E outra, a esquerda cansou de fazer atos políticos para marcar a sua posição ideológica. Está de parabéns os deputados e senadores de direita que estão marcando uma posição. Destemido, Bolsonaro refuta habeas corpus proposto em seu favor no STF. A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro entregou nesta quinta-feira 22 ao Supremo Tribunal Federal um pedido para invalidar um habeas corpus submetido por um advogado que não faz parte do seu quadro de representação legal. O pedido tinha como intuito assegurar a presença de Bolsonaro no evento marcado para a Avenida Paulista em São Paulo, no próximo domingo 25. O advogado de Bolsonaro, Fábio Van Garten, confirmou a ação. A defesa de Bolsonaro, devidamente técnica e com preocupação adequada nos autos, acaba de ingressar no STF aos cuidados do ministro Luiz Fux para que ele não reconheça qualquer habeas corpus relacionado à participação ou não do presidente Bolsonaro na manifestação de domingo, afirmou Van Garten. O posicionamento dos advogados do ex-presidente mostra aquilo que todos já sabiam. Bolsonaro não teme coisa alguma e está preparado para o que der e vier. Ao que tudo indica, dia 25 de fevereiro será histórico. E Lula triplica a aposta. Após polêmica, Lula volta a dizer que Israel pratica genocídio em Gaza. Em evento da Petrobras nesta sexta-feira no Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva reforçou sua posição sobre a guerra entre Israel e o Hamas, na faixa de Gaza. Lula é crítico à atuação de Israel. Desta vez, no entanto, o presidente não usou a palavra holocausto, ou fez comparação com o governo nazista da Alemanha na Segunda Guerra, mas chamou Israel de genocida. Quero dizer para vocês que da mesma forma que eu disse quando estava preso, que não aceitava acordo para sair da cadeia, porque eu não trocava a minha dignidade pela minha liberdade, eu quero dizer para vocês agora, eu não troco a minha dignidade pela falsidade. E quero dizer para vocês que eu sou favorável à criação do Estado palestino livre e soberano. Que possa esse Estado palestino viver em harmonia com o Estado de Israel. E quero dizer mais. O que o governo de Israel está fazendo contra o povo palestino não é guerra, é genocídio, porque está matando mulheres e crianças. Não tente interpretar a entrevista que eu dei na Etiópia. Leia a entrevista. Leia a entrevista ao invés de ficar me julgando pelo que disse o primeiro-ministro de Israel. O que está acontecendo em Israel é um genocídio. São milhares de crianças mortas, milhares desaparecidas. E não está morrendo soldado, está morrendo mulheres e crianças dentro do hospital. Se isso não é genocídio, eu não sei o que é genocídio. O que está acontecendo na faixa de Gaza com o povo palestino não existe em nenhum outro momento histórico. Aliás, existiu quando Hitler
resolveu matar os judeus. O deputado federal Gustavo Gar denuncia Lula para a imprensa internacional sediada em Israel. O mundo vai saber de uma vez por todas quem é esse criminoso. Assista. Gustavo Gar is joining us from there. Mr. Gar, thank you very much for joining us tonight. Well, simply put, will Lula get impeached over Israel? How do you explain this vast political support in Congress, including by members of the government base? Yes, well, thank you for having me. First, I think I must start my participation in the program asking for apology. I am really sorry about what's happening. I just want to say as a federal congressman that Lula's declaration does not represent the majority of the Brazilian people. And as a matter of fact, the vast majority of Brazilian people are shocked, are very angry with his words and by what he did. That's why we've just reached a record number of signatures from the members of parliament asking for his impeachment. So we are working hard in order to succeed in this endeavor, which is to impeach him. What he did is unjustifiable. It's probably one of the worst declarations that a president from the Western Hemisphere has ever said in the history of the world. And for that, he must pay. But again, I just want to say that we Brazilian people are very sorry by his words and remind everyone that he does not represent the majority of the Brazilian population. But yes, an impeachment because of this is a reality. And Gary, I'm sure that many of our viewers here in Israel and elsewhere are very grateful for your statements, no doubt about that. But let's go back to what we're seeing now in the Brazilian Congress. What are the next steps for impeachment? How feasible is that, or is it, and not undermining the significance of such, is it just a way to hurt him politically? Well, we are, of course, we are focusing on success, getting him out of office. But for that, we need the president of the House of Representatives to admit this file, this impeachment. And the public pressure, the population on social media, on the streets, has been enormous. Just so you can understand, on next Sunday, there will be a protest on Avenida Paulista. Here now, it's our symbol of our manifestations, right? Protests, people going on the streets. And we are expecting more than 1 million people at this protest. There are two main reasons for this protest. One is the political persecution perpetrated by this government and his Supreme Court, which is majority chosen by the Workers' Party, which is Lula's party, against conservative and right-wing politicians and population in general. We have witnessed an extreme censorship, the collapse of our freedom of expression, and also because of what Lula said about Israel and his anti-Semite comments. Yeah. But it's important to remember that this is nothing new. The whole world knew about Lula's position. Right. During his campaign in 2022, he was the only president that we know of that received support from Hamas. Hamas actually wrote on their official website that they supported Lula, which is interesting given the fact that the mainstream media here in Brazil always depicted his opponent as being the Nazi or a dictator. But Hamas, of course, supported Lula. When the result was declared and that Lula had won the election, Hamas wrote another letter of congratulation and congratulated him for his victory. If that was not enough, then we had most recently, an official note written by Hamas, published by its official site and also the Telegram channel, thanking Lula for his words against Israel and about Hitler, trying to compare what Israel is doing by what Hitler had done. So this is the first time in history that we know of a president from a allegedly democratic country being thanked by the most evil terrorist group in history. And to top that, because it can get worse when we talk about Lula. Yeah, as if it was not enough until now. Yeah. He went to Africa recently and declared that he will continue funding the agency under the United Nations that was caught helping the Hamas attack, and asked for other countries to return their funding to this agency as well. So it's extremely embarrassing for us
people of Brazil, people who really value democracy, to be represented by this person. But I believe the impeachment will resolve that. So Congressman Guerra, as we are nearing, unfortunately, the end of our conversation, if I understand correctly from what you're saying, under the current Lula administration, the Brazil-Israel relations cannot really be mended. We simply have to wait for the administration to change. Well, the way I see it, yes. The last news we had from the government is that they were thinking about expelling the Israel ambassador. Now, that is the last thing you do before going to war against the country. And they are actually considering expelling him. Also, they are calling Netanyahu and also the chancellor, Israel Katz, I believe it's his name, by fascist. Believe it or not, they are calling them here. The president of Workers' Party, the Lula's party, is calling him Nazi and fascist. So we are living in such an insane world today, here in Brazil, that people who defend Israel are called Nazis, and people who support terrorist attacks against Israel are called democratic people fighting for freedom. Yeah, so we're not holding our breath for an apology from Lula. Don't do it. E outra notícia na tela. STF pode tirar o mandato de Silvio Wayamp e mais 6 deputados. O Supremo Tribunal Federal suspendeu nesta quarta-feira 21 o julgamento que pode retirar o mandato de 7 deputados federais. A corte julga as chamadas regras de sobras eleitorais, para cálculo das cadeiras que devem ser preenchidas por candidatos eleitos nas casas legislativas. Até o momento, o placar é de 3-2 pela derrubada das atuais regras de sobras eleitorais. A análise do caso começou no ano passado e foi retomado na sessão desta quarta-feira. No entanto, um pedido de vista feito pelo ministro Nunes Marques suspendeu o julgamento, que deve ser retomado na quarta-feira 28. Quer ver mais vídeos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Fico por aqui, um forte abraço e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.